Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Eu vou ler aqui na minha versão revista e atualizada e peço a você que acompanhe na sua Bíblia a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler este livro santo que é a Bíblia. A palavra de Deus diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? A semana passada nós terminamos a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, fizemos a última exposição nesta carta, e aí os irmãos têm me perguntado qual é o livro que vai ser exposto agora, né? Irmãos, só o ano que vem, né? Eu olhei a minha agenda, nós temos alguns domingos até o final do ano, depois entramos nas programações de final de ano. Então, de agora até o final do ano, eu gostaria de dirigir o pensamento dos irmãos na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que nós fôssemos lembrados, confrontados e pensássemos sobre o Senhor Jesus Cristo como modelo para nós, como exemplo para a nossa vida, como crentes nele, como servos dele neste mundo aqui, sendo, pensando, agindo como ele agiu. Então eu gostaria de, nesses domingos até o final do ano, nas oportunidades que eu tiver, falar com os irmãos aqui sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses foi uma carta escrita na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem 3 viagens conhecidas como viagens missionárias e uma viagem a Roma, registradas no livro de Atos dos Apóstolos. E na segunda viagem missionária dele, nasce esta igreja, ele planta esta igreja na cidade de Filipos e se torna uma igreja muito querida do apóstolo Paulo, uma igreja que tinha um sentimento muito profundo pelo apóstolo Paulo, uma igreja que manifestava uma preocupação com ele, assim, muito sentimental, muito afetiva. Era uma igreja extremamente sensível às necessidades do apóstolo Paulo e queria apoiar o apóstolo Paulo. E é uma carta que é escrita como uma espécie de recibo, porque a igreja havia enviado uma oferta em dinheiro para o apóstolo Paulo, e para suprir as necessidades dele, e ele então escreve essa carta aqui como uma espécie de gratidão e para dizer para eles que chegou às mãos dele a oferta que eles haviam levantado para ele e que fora enviada para ele por intermédio de Epafrodito, que era um dos servos daquela igreja. Então, é uma carta escrita a uma igreja que tinha muito afeto pelo apóstolo Paulo e pela qual o apóstolo Paulo também tinha muito carinho. E então ele vai dizer nesta carta aqui que recebeu tudo aquilo que havia sido enviado por eles. Uma carta em que ele fala muito de alegria, alguns chamam de a carta da alegria pelo número de vezes que ele fala que alegrai-vos no Senhor, eu estou alegre no Senhor, não é? Então é uma carta que vai falar bastante de alegria. Mas apesar de ser uma carta escrita para uma igreja que tinha um sentimento muito profundo pelo apóstolo Paulo, e uma igreja pela qual o apóstolo Paulo também tinha este sentimento, não deixa de ser uma carta onde o apóstolo Paulo quer também corrigir, instruir, admoestar a igreja em algumas coisas que ele sabia que não estavam boas na vida daquela igreja. Então também tem correções nessa carta aqui. Ele cita até nome de pessoas aqui nesta carta que estavam tendo divergências uma com a outra, e ele pede que elas pensem concordemente no Senhor. É o caso de 2 mulheres, Evódia e Sintique, que tinham problemas de relacionamento, dá-nos a entender que ambas eram membros daquela igreja, e tinham problemas de relacionamento, e ele então pede a elas que elas pensem concordemente no Senhor. Então não é uma carta escrita para uma igreja perfeita. Então o afeto, o carinho que ele tinha por esta igreja
E o carinho que a igreja tinha por ele não impediu de que ele também falasse diretamente com aquela igreja aquilo que ele entendia que precisava ser corrigido na vida daquela igreja. Assim era sempre o apóstolo Paulo, né? E esta passagem, irmãos, que nós lemos aqui, que vai dirigir o nosso pensamento hoje à noite, ela fala de nosso dever, da nossa responsabilidade, é um mandamento bíblico de sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Em várias passagens da Bíblia, Deus deixa claro para nós que é seu propósito nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero citar algumas para os irmãos. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29, vai nos dizer que, é um texto tão conhecido, né, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o versículo 29 vai dizer: aos que de antemão conheceu, a este também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o texto está dizendo que Deus conduz todas as coisas, por isso todas as coisas cooperam. Deus conduz todas as coisas, Deus é o agente disso, Ele é o sujeito desta oração. Quando diz que todas as coisas cooperam, tem um sujeito aí. Esse sujeito é Deus, Ele é o agente disso. Então Ele controla todas as coisas, Ele conduz todas as coisas de forma que elas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí o texto continua dizendo que o bem maior que acontece na vida dos servos dele, aqueles que o amam e que são chamados segundo os seus propósitos, é serem feitos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o seu Filho seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus tem como propósito, Ele está trabalhando todas as coisas, mexendo no nosso caráter, mexendo na nossa vida, mexendo na nossa forma de pensar, a fim de que nós estejamos cada vez mais próximos do caráter do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito dele. 1 João capítulo 3, versículo 2 vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando Ele se manifestar, nós seremos como Ele é, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Veja o que a palavra de Deus está nos dizendo: eu sou filho de Deus, desde o dia em que me arrependi dos meus pecados, reconheci que eu era merecedor de condenação eterna, reconheci que não era digno de ir ao céu. Deus, na sua graça, me transformou de uma tal forma que Ele passou a me tratar como um dos seus filhos, e eu posso chamá-lo de pai. Então agora eu sou filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que eu haverei de ser. Eu sou filho de Deus, mas ainda não sou semelhante ao Senhor Jesus como eu devo ser. Aqueles que estão aqui hoje à noite, que reconheceram seus pecados, reconheceram quem são diante de Deus, estes foram tornados filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que eles haverão de ser. E quando o Senhor vier, Ele então terá completado esta obra de transformação da nossa vida, e nós seremos como Ele é, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então Deus está transformando o seu povo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25, o texto tão conhecido de nós também, vai dizer: maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse para si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Efésios capítulo 5, versículos de 25 a 27. Então ele diz que Deus está santificando a igreja, que o Senhor Jesus está santificando a igreja, transformando a igreja, de uma forma que quando Ele terminar esta obra de santificação da igreja, ela será sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito, ou seja, ela vai ser como Ele é. Ele é santo, Ele não tem rugas, Ele não tem mácula, Ele não tem manchas. A igreja então vai ser como Ele é, porque Ele está fazendo esta obra de transformação na sua igreja. Então a Bíblia deixa bastante claro que o propósito de Deus é nos transformar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Em várias outras passagens também a Bíblia vai nos dizer que nós devemos então
imitar o Senhor Jesus. Então tem uma obra que é feita por Deus. Se você é salvo, meu irmão, se você é salvo, minha irmã, saiba de uma coisa: você vai ser como Jesus. Porque Deus não vai deixar essa obra inacabada. Nesta mesma carta, no capítulo 1, versículo 6, está escrito: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nenhum de nós que somos salvos seremos obras inacabadas. Deus vai completar a obra que Ele está fazendo. Então seremos como Jesus. Ele não vai deixar. Mas por outro lado, Ele também nos diz que nós devemos ter uma parte, assumindo a nossa responsabilidade de nos esforçarmos para sermos como o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também nos chama a sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 12, o autor escreveu: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então está dizendo que nessa carreira que Deus me propôs, eu devo correr, e eu tenho que saber para onde eu estou olhando. Eu tenho que olhar para o Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu tenho que ser um imitador dele, porque Ele é o autor e o consumador da minha fé. E este Senhor Jesus, para o qual eu tenho que olhar, e olhar firmemente, irmãos, ali a ideia é de um corredor. Ele usa a figura da corrida nos jogos antigos, e o corredor, quando ele corria, ainda que tivesse nas arquibancadas os torcedores, ele não se desviava olhando para os torcedores. O único olhar dele era na linha de chegada, porque todo o empenho que ele colocava era para chegar naquela linha sem se desviar, sem desviar o olhar, para que ele não perdesse nenhum esforço no intuito de chegar à linha. E quando ele diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, não fez caso da ignomínia, mas suportou a cruz, e está agora sentado à destra de Deus, é Ele que é o modelo para nós. E nós devemos então, esta passagem então nos diz que quando nós estamos olhando para Ele, é que devemos estar imitando a Ele. E Ele não fez caso da ignomínia. O que é ignomínia, né? Ignomínia é vergonha pública. Ignomínia fala da humildade do Senhor Jesus Cristo. Ignomínia fala da infâmia que Ele sofreu, do opróbrio que Ele sofreu, da estultícia que Ele sofreu, do vitupério que Ele sofreu. Todos sinônimos, irmãos, para vergonha pública. Ele não fez caso disso, e Ele é um modelo para nós. Ele não se envergonhou de ser o Evangelho, e nós somos chamados a não nos envergonharmos do Evangelho. Ele é o nosso Salvador, e Ele não teve vergonha disso. Ele não fez caso da ignomínia, mas suportou a cruz por nossa causa. Essa palavra ignomínia, ela é a tradução, né, da palavra grega na minha versão. É uma palavra que tem origem no latim e significa, irmãos, desgraça, o ato de perder o bom nome. O Senhor Jesus suportou isso para sermos salvos. Então Jesus, ele foi humilde. Durante a sua última Páscoa, numa outra passagem que ele nos chama a sermos seus imitadores, ele levantou-se da mesa, cingiu-se com uma toalha, pôs água numa bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos. E estava ali, inclusive, Judas, que ele sabia que seria o seu traidor, e ele lava os pés, inclusive, de Judas. E quando ele chega para lavar os pés de Pedro, Pedro nem quer, porque aquilo era muito humilhante. Ele disse: Senhor, lavarás os pés a mim? Aí Jesus disse: se eu não te lavar, não tendes parte comigo. Senhor, então não somente os pés, mas também as minhas mãos e a cabeça. Não, quem já se banhou não necessita se lavar, senão somente os pés. E depois ele aplica isso para os seus discípulos. Ele disse assim: vós me chamais mestres e dizeis bem, eu sou. E se eu, sendo o Senhor, vos lavei os pés, deveis também vós lavar os pés uns dos outros, porque eu vos deixei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Mais uma passagem que a Bíblia está nos chamando a sermos imitadores dele, a fazermos como ele fez. Em 1 Pedro capítulo 1, uma outra passagem, versículos de 21 a 23, o apóstolo Pedro vai nos dizer: para isto mesmo fostes chamados, porque Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos.
porque ele não cometeu pecado e nem dolo algum se achou em sua boca, porquanto, quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças, quando ultrajado, ele não revidava com ultraje, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja o que a passagem nos diz: para isto mesmo fomos chamados, para seguirmos os seus passos, porque ele nos deixou o exemplo. Então, em várias passagens, a palavra de Deus vai nos chamar a sermos imitadores dele. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, me imitem, aprendam de mim, levem parte de mim, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Percebe? A palavra de Deus nos diz que Deus quer nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus. A palavra de Deus também nos diz que nós devemos nos esforçar para sermos semelhantes ao Senhor Jesus. E todas essas passagens que foram citadas, que nos dizem que nós somos chamados a sermos imitadores do Senhor Jesus, têm algo em comum. Todas essas passagens, irmãos, falam para sermos imitadores de Jesus, sempre na humildade dele. Sempre no aspecto de sua humilhação, de sua simplicidade. Então, parece que tem algo importante nisso. Se todas, ou na maioria das vezes em que a Bíblia nos chama a sermos imitadores do Senhor Jesus, ela apresenta Ele como um exemplo de humildade, isso leva-nos a concluir que qual é o nosso problema? Qual é o contrário de humildade? Qual é o contrário de humildade, irmãos? Lembra aquelas aulas de português? Escreva o antônimo. Qual é o antônimo de humildade? Orgulho. Qual é o nosso problema, irmãos? Qual é o meu problema? Nosso problema é o orgulho. O que nos impede de sermos como o Senhor Jesus é o nosso orgulho. Isso revela que nós somos orgulhosos, somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E Deus está trabalhando em nós, Ele quer matar o nosso orgulho. E o orgulho, irmãos, é um mal presente nos nossos corações. Ele nos impede de que hajamos à maneira do Senhor Jesus Cristo. O orgulho nos impede, inclusive, que alcancemos o favor de Deus. Tiago vai dizer no capítulo 4 da sua carta, no versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. E se há orgulho no meu coração, Deus me resiste. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. E se Deus vê o orgulho no meu coração, não há por que Ele me conceder o seu favor. Se Ele encontra orgulho no meu coração, Deus odeia o orgulho, Deus não suporta o orgulho diante de si. Nós precisamos ser confrontados constantemente com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso exemplo, e nós devemos ser semelhantes a Ele. Vire as páginas da sua Bíblia, tem um texto que está pertinho aí, você pode virar as páginas da sua Bíblia, que você não vai demorar a encontrar. Colossenses capítulo 1, mensagem inclusive que foi exposta lá na conferência, esta semana. Aliás, irmãos, me permito aqui ser grato aos irmãos por ter a oportunidade de ter estado lá na conferência mais uma vez, e agora acompanhado de muitos irmãos aqui da nossa igreja. Nós contamos ao todo lá, deu 30 pessoas da nossa igreja lá na conferência, contando as crianças, obviamente, né? E contando a Simona, né, que tem estado aqui conosco aqui, a gente já catou para nós aqui, já consideramos nossa, né? Então, incluindo ela, fomos 30 irmãos lá na conferência, e foi muito gostoso ver membros da igreja lá, ver parte do nosso presbitério lá. O pastor Davidson e o pastor Fabrício estavam lá também, e o pastor Edivânio, obviamente, né, que já tem estado nas últimas, né, mas foi muito bom ver parte do presbitério lá, e foi uma bênção ouvir as mensagens que ouvimos lá esta semana. Foi muito encorajador, muito animador. Ouvimos muito sobre púlpito, ouvimos muito sobre igreja lá, como não poderia deixar de ser, né? Ouvimos muito sobre isso, e eu sou grato aos irmãos por esta semana que nós passamos lá.
em Águas de Lindóia na conferência. Essa passagem foi inclusive exposta lá. Colossenses capítulo 1, quero ler a partir do versículo 26, diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então veja que o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que ser apresentados para Ele perfeitos. Deus não vai nos receber pela metade, Deus quer nos receber perfeitos, e a palavra perfeito aqui significa completo. Perfeito aqui não significa, o perfeito aqui no grego, ele não tem o conceito de perfeito para nós. O perfeito na nossa forma de pensar, no nosso raciocínio, na nossa língua, fala de algo sem defeito. Ainda que quando nós estivermos no céu, nós saberemos que não teremos defeito nenhum, mas a palavra é mais do que isso. Perfeito aqui significa pleno, maduro, crescido, que deixou a infância para trás, que abandonou a meninice, que amadureceu. O propósito de Deus é nos amadurecer como filhos seus e tornar a nós mesmos adultos espirituais, maduros espirituais. O apóstolo Paulo diz que este é o propósito, que todo homem, filho de Deus, seja apresentado perfeito em Cristo. Então esse é o propósito de Deus, e o apóstolo Paulo diz aqui, como Deus faz isso? Ele sempre põe Jesus diante de nós, para nós nos compararmos com Ele. Por isso que ele diz aqui, no versículo 27, que Cristo Jesus, que é a esperança da glória, seja anunciado para nós. Ou seja, o qual nós anunciamos, ele diz. Então eu preciso que Cristo Jesus seja anunciado para mim, irmãos. O tempo todo, todo o tempo, eu preciso ter, como se estivesse olhando para o Senhor Jesus, vendo o Senhor Jesus, para que eu pudesse me comparar com Ele. Então ele diz que nós precisamos que Cristo seja anunciado para nós, e aí ele diz, advertindo todo homem. Irmãos, esta palavra advertir aqui, ela significa mexer na forma de pensar. Essa palavra advertir é uma palavra rica no Novo Testamento, que significa, irmãos, mudar a forma de uma pessoa pensar a respeito de si mesma. Então eu preciso ter Jesus diante de mim, para que eu possa olhar para Ele, e a ideia aqui não é a imagem física do Senhor Jesus Cristo, mas é quem Ele foi, o seu caráter, como Ele viveu aqui neste mundo. Por isso o texto vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É ter Jesus sempre diante dos meus olhos, para que eu possa me comparar com Ele, para que eu possa saber inclusive em que grau eu estou na minha maturidade, na minha caminhada cristã, para que eu possa ter consciência disso. Então ele diz que eu preciso ser advertido, Jesus precisa ser colocado diante de mim, e eu preciso ser advertido, dizendo, olha, você tem que ser como Ele, Ele é o modelo para você. Você precisa olhar para Ele o tempo todo. Então eu preciso ser confrontado na minha forma de pensar. Isso que significa advertir. Advertir significa confrontar, admoestar, corrigir, dizer você está errado, porque Jesus não age assim. Você não está agindo como Jesus. Você tem que ser como Jesus, se você é filho de Deus. É isso que significa advertindo a todo homem. Então a pessoa de Jesus precisa ser colocada diante de nós para nos confrontar, nos corrigir e nos admoestar. Precisamos ser comparados com Ele o tempo todo. Precisamos ser ensinados em toda a sabedoria, precisamos ser ensinados sobre Jesus, precisamos ser ensinados de tal forma que nós cresçamos, amadureçamos. Uma outra passagem que fala sobre isso, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo diz que Deus deu à igreja uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para que eles pudessem ensinar a igreja, de forma que a igreja desempenhasse o seu serviço. E até quando esse serviço precisa ser desempenhado? O apóstolo Paulo diz, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus,
a perfeita varonilidade, a estatura do Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos mais como meninos levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens com que induzem ao erro. Então Deus quer ensinar a igreja até que a igreja atinja, até que você atinja. Aplique isso na sua vida. Até que você seja na estatura de Jesus Cristo. Até que você seja como Ele. É o ministério da igreja, é o ministério dos dons da igreja. E então Ele deu estes homens para que pudesse trabalhar na igreja, servir na igreja com seus dons, para que a igreja desempenhasse o seu serviço. Então o grande problema que temos na nossa caminhada cristã, irmãos, é o nosso orgulho. Ele nos pega e nos conduz sem que nós percebamos. E a palavra de Deus então nos chama a lutar contra o nosso orgulho para que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui então o apóstolo Paulo dá esse mandamento para que cada crente seja como o Senhor Jesus Cristo. Ele cita o exemplo aqui, a atitude de Jesus, a vida de Jesus até culminar na cruz como um exemplo para nós. Paulo aqui fala que cada crente deve pensar como Jesus. É uma atitude consciente, irmãos. É uma atitude racional, é uma atitude pensada, que leva o servo de Deus a agir como Jesus. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema são os nossos sentimentos. Nós agimos muito pelo que sentimos. A nossa luta é pensar. O Evangelho deu a você, meu irmão, o Evangelho deu a você, minha irmã, a capacidade de pensar, de raciocinar. É isso que Deus quer de nós. Sabe por que muitas vezes nós não agimos como o Senhor Jesus? Porque nós agimos por sentimentos. Nós agimos pelas emoções, pelos impulsos da nossa carne. E aí nós não agimos como o Senhor Jesus? Quando Ele diz aqui, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o verbo aqui, apesar de ser traduzido para nós, sentimento na minha versão, na verdade o verbo fala muito mais da forma de pensar. É o jeito de raciocinar, o jeito de enxergar as coisas. Ele está dizendo aqui que nós devemos ter uma maneira correta de pensar a respeito de nós mesmos. O contexto, inclusive, sugere isso. Ele estava dizendo no capítulo 2, a partir do versículo 1, falando para a igreja, que a igreja deveria produzir alegria nele. Ele era o pai da fé daquela igreja, ele se coloca aqui como o pastor daquela igreja, e ele pede àquela igreja que produza alegria para ele, e então ele diz que eles deveriam completar a alegria para ele, e a alegria seria completada quando eles pensassem da mesma maneira. Veja, ele não está dizendo para eles que eles alegrariam o coração dele, apóstolo Paulo, se eles tivessem um sentimento igual. Ele diz, pensem da mesma forma. Põe a cabeça para funcionar. Raciocinem. Sejam mais racionais. Irmãos, porque o pecado, ele fez com que o sentimento e as emoções assumissem o controle da vida dos homens. Esse foi o efeito destruidor, um dos efeitos destruidores do pecado. É fazer com que nós sejamos sentimentais e hajamos sempre por impulso, mas o Evangelho, ele devolve a nós a capacidade de pensar. Então ele diz, completem a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. E aí no versículo 3 ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então ele está dizendo, se vocês querem me fazer felizes, se vocês querem completar a minha alegria, pensem, comecem a raciocinar. É um ensino aqui, irmãos, de humildade, de considerar os outros superiores a si mesmo. Pensar corretamente acerca de si mesmo é pensar de maneira justa, não se elevar em demasia acima dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 3 também vai dizer isso, que nós não devemos pensar acerca de nós mesmos mais do que convém. Então Jesus, ele teve um pensamento correto a respeito de si mesmo. E ele está dizendo aqui, tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Então este no texto nos chama a termos a mesma forma de pensar do Senhor Jesus Cristo. Como Jesus agiu? Jesus, ele se desprendeu dos seus privilégios. Veja o versículo 6.
Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo diz aqui que Jesus subsistiu em forma de Deus. E este verbo subsistir aqui, irmãos, é uma palavra que significa existir de maneira inalterável. Fala do ser de Jesus. Isso significa que quando Jesus ele se encarnou, quando a palavra de Deus se encarnou, quando ele assumiu a forma humana, ele não deixou de ser Deus, ele continuou tendo o mesmo ser. Por isso que Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23 vão dizer que quando Jesus nasceu, quando ele veio a este mundo, Mateus vai dizer que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que ele é o Emanuel, é Deus conosco. Quando Jesus nasceu, ele não foi um homem que deixou de ser Deus, mas pelo contrário, ele foi um homem que expressou a presença de Deus conosco. Ele não deixou de ser Deus. Por isso ele diz aqui que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele é Deus. O apóstolo Paulo disse em Timóteo capítulo 1, versículo 16: aquele que foi manifestado em carne, pregado aos gentios, visto dos anjos, crido no mundo e recebido na glória. Ele é este homem. Ele é Deus, que foi manifestado em carne. Quando Tomé quis vê-lo, Tomé disse assim: se eu não o vir, é muito interessante, porque a primeira vez que o Senhor Jesus aparece para os discípulos, eles estavam reunidos no domingo, no primeiro dia da semana, com as portas fechadas. Veio o Senhor Jesus e pôs-se no meio deles. E eu gosto dessa passagem por vários aspectos, Mas o fato é que na primeira vez os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: não temas. E aí eles viram o Senhor Jesus ressurreto, e Tomé não estava lá. Quando você falta o culto, irmãos, você perde, sempre perde. Tomé não foi para o culto, perdeu. O Senhor Jesus apareceu, a primeira vez ele não viu. Aí foram contar para ele: rapaz, a gente estava lá, reunido, com a porta trancada, porque a gente estava com medo dos judeus, e o Senhor Jesus veio e colocou-se no nosso meio. E aí Tomé falou assim: se eu não o vir, e não botar o dedo nas minhas feridas dele, de maneira nenhuma crereis. 8 dias depois, ao Senhor Jesus espera para o domingo seguinte, o que parece nos ensinar alguma coisa sobre a importância do domingo, para a igreja dele. No domingo seguinte, eles estão novamente trancados, estão novamente reunidos com as portas trancadas. Vem o Senhor Jesus e põe-se no meio deles e diz para Tomé: veja, põe aqui o teu dedo. Teve um pintor que pintou um quadro desta cena e ele ele retratou bem o dedo de Tomé esticando a pele de Jesus, com o dedo na ferida do Senhor Jesus Cristo. É uma imagem até um pouco forte, E o Senhor Jesus disse para Tomé: vê, põe aqui a tua mão. E aí Tomé, quando fez isso, ele disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus conosco. Nunca deixou a sua divindade, ele subsistindo em forma de Deus. Então esta palavra, irmãos, fala da natureza essencial de Jesus. Ele é Deus, e quando encarnou, nunca deixou de ser Deus. Mas Paulo diz aqui que ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele abdicou-se, ele resolveu deixar de lado os privilégios de ser Deus, mesmo sendo Deus, e os evangelhos provam que ele é Deus. Os milagres que ele fez apontam para a sua divindade. Em João capítulo 9, ele cura um cego de nascença, e quando ele viu aquele homem cego, a passagem é linda, e o Senhor Jesus cospe no chão, e com a poeira do chão ele faz lodo com a sua saliva, e com a poeira do chão, então, com aquele lodo que ele fez com a sua saliva, ele unta os olhos daquele cego, e diz para aquele cego: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Aquele homem foi, lavou e voltou vendo. Sabe por que Jesus fez assim? Ele tinha tantas maneiras de curar aquele cego. Ele podia ter curado apenas com uma palavra, como ele fez em outras vezes, mas ele fez isso porque João escreveu o seu evangelho para dizer que Jesus é Deus. Esse é o propósito do evangelho de João. Ele é Deus. E então, quando ele cuspiu no chão, ele fez lodo com o pó da terra. A Bíblia diz que Deus criou Adão do quê?
do pó da terra. Aquilo ali alude à criação. Quando ele cospe no chão e faz lodo com aquela saliva e unta os olhos do cego, ele está dizendo: eu sou Deus, o mesmo que criou a humanidade. Estou criando vista para este cego, que nunca teve vista, que é o cego de nascença, e criou a partir do pó da terra. Ele é Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Quando foi cobrado o imposto lá em Cafarnaum, Pedro foi perguntar para ele se ele não pagava imposto. Ele disse: mas de quem cobram os impostos os reis da terra? Dos de fora ou dos filhos? Aí Pedro diz: dos de fora. Então os filhos não precisam pagar, eles são os donos. Mas para não escandalizar, vai lá, lança o anzol, pega o peixe, dentro da boca do peixe tem um estáter, você vai, paga por mim, por ti. Ele está dizendo: a moeda é minha, o peixe é meu, o templo é meu, tudo é meu, o mar é meu. Só você lançar, o peixe certo vai pegar o anzol, porque tudo é meu. Ele é o dono de todas as coisas. Quando ele mandou pegar o jumentinho para ele entrar em Jerusalém, ele disse assim: se alguém perguntar o que vocês estão fazendo, diga que o mestre precisa dele. Ele é o dono. Ele é o dono de tudo. Quando ele andou sobre as águas, ele disse: eu sou o dono, inclusive, das leis da física. Eu que criei e posso quebrar a hora que eu quiser. E ele quebrou as leis da física, andou sobre as águas. Isso aqui é interessante, sabe, irmãos? As pessoas duvidam da criação e dizem que a ciência está descobrindo coisas que prova que tudo aquilo é mito. Mas ninguém consegue provar que o andar sobre as águas, ninguém consegue imitar isso, andar sobre as águas, porque isso tem a ver com a lei da gravidade. Ele que criou a lei da gravidade, ele é o dono de todas as coisas. Quando ele acalmou a tempestade, ele disse que ele é o dono da natureza. Mas aqui o texto está dizendo, irmãos, que ele não usou de todo esse poder, de toda essa deidade em benefício próprio. Ele não se prendeu a isso, ele tinha o direito, mas ele não quis usar. Sabe por quê? Porque ele não fez um teatro. A palavra aqui está dizendo que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A ideia desta expressão é que ele não foi desonesto. Não foi um teatro, irmãos, a obra de Jesus, salvadora. Ele nos salvou na sua perfeita humanidade, apesar de nunca ter deixado de ser Deus. Porque se ele usa qualquer prerrogativa divina na obra de salvação, seria usurpar. Seria a palavra usurpar, que tem a ver inclusive com roubar, com ser desonesto. É isso que o termo usurpação fala. Então ele não usou de nenhuma de suas prerrogativas divinas na obra de salvação. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele não usou os atributos de Deus para efetuar a salvação. Sabe o que significa? Ele nunca usou nenhum do seu poder em seu próprio favor. Sempre que ele usou do seu poder foi para beneficiar outras pessoas. Aliás, quando Satanás quis levá-lo a usar do seu poder para se beneficiar, você lembra o que ele fez? Quando ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, o texto diz que ele teve fome. Não precisava nem dizer que ele teve fome, né? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o texto diz que ele teve fome. E Satanás vem e apresenta-se diante dele e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães e terás um tesouro no céu. Irmãos, ele tinha poder para mandar as pedras se transformarem em pães? Sim ou não? E ele alimentou o seu povo no deserto, mandando vir o maná do céu e tirando água da rocha. Mas ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Ele não usou seu poder em seu próprio benefício. E Paulo afirma aqui, irmãos, que nós devemos agir desta maneira. Jesus não facilitou a sua vida aqui nesse mundo porque ele era Deus. Ele não usurpou, não teve como usurpação o ser igual a Deus. E aqui ele diz que nós devemos agir da mesma maneira. Se Jesus, que é Deus e tem seus direitos soberanos, não quis usá-lo, como nós vamos imitá-lo? Como nós podemos pensar nisso? Nós temos a responsabilidade de sermos como Jesus. Ele tinha direito a tudo e resolveu não ter nada. Irmão, sabe o que isso nos ensina? Nós não temos direito a nada e queremos ter tudo. Não temos direito a nada. E nós queremos ter tudo. Nós queremos ter privilégios, nós queremos ter direito, nós queremos brigar, nós nos sentimos lesados muitas vezes. Eu li, irmãos, de alguém dizendo assim: você quer ver o caráter de uma pessoa? Dê-lhe privilégios. Porque é interessante, irmãos, se você
dá responsabilidade para alguém e você vai pagar este alguém, ele vai fazer o que você fez porque você está pagando ele. Agora, dê coisas para ele sem que ele trabalhe para você, ou seja, dê privilégios para ele, dê vantagens para ele. Quer um exemplo? Pegue uma pessoa que bata no seu portão querendo um prato de comida, você fala assim, eu vou fazer diferente, você vai vir almoçar comigo aqui todo dia. Eu vou abrir a minha casa, vou receber você aqui dentro da minha casa, você pode vir na hora do almoço que eu vou te servir comida todo dia. Mas você não quer que eu limpe o quintal para você, eu corte a grama? Não, você vai receber isso gratuitamente. Pode vir que eu vou abrir a minha casa, você vai sentar à mesa comigo e vai comer da minha comida todo dia. Aí, irmãos, todo dia você sirva ele, sem receber nada por isso. Sirva um prato de comida para ele, uma comida suculenta que você sabe fazer, um arroz, um feijão com caldo grosso, não é? Feijão bom tem o caldo grosso, né, irmãos? Com caldo grosso, e sirva um bife acebolado para ele, sirva uma salada, umas batatas fritas assim. Pastor, é para ele ou é para o senhor? E faça isso, irmãos, todos os dias. E ele vem e você dá. Ele vem e você dá. Aí um dia, troque o cardápio. Sirva ele um feijão aguadinho, um arrozinho e um ovo frito. E você vai ver o caráter dessa pessoa. Dê a ele privilégios e você vai ver o caráter dele. Ele vai dizer, cadê meu bife? Cadê minha salada? Não é assim, irmãos? Tudo que nós recebemos, a gente acha que a gente transforma isso em nosso direito. Deus nos dá por graça, Ele nos dá por misericórdia e nós julgamos como nosso direito. E quando Ele resolve tirar, a gente esperneia, a gente reclama, a gente murmura porque a gente não sabe ter privilégios. E Ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Dê privilégios a um homem, concordei com essa frase, e você vai ver o caráter dele. Mas aqui nós vemos o caráter do Senhor Jesus. Santo, perfeito, não usou como usurpação o ser igual a Deus, não abusou do seu poder. Esse é o exemplo que Jesus nos oferece aqui. Segundo Jesus, ele esvaziou-se de si mesmo. Versículo 7 diz assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus voluntariamente resolveu esvaziar-se de si mesmo. Essa é a essência da humildade. É resolver ser vazio por dentro. É a decisão de não ter nada. Nada. Jesus não deixou de ser Deus, mas deixou de lado todos os privilégios de ser Deus. Todas as prerrogativas divinas, ele se esvaziou de si mesmo. Por isso é que em João capítulo 17, versículo 5, quando ele está orando ao Pai, ele sabe que está caminhando para a cruz, ele ora ao Pai e diz, Pai, glorifica o teu Filho com a glória que eu tive contigo está no passado, que eu tive contigo antes que houvesse o mundo, me devolve a minha glória, glorifica o teu Filho, porque ele inclusive abdicou-se da sua glória. Num determinado momento ele revelou sua glória para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 17, ele pega Pedro, João e Tiago e leva eles com ele para o monte, e lá no monte ele é transfigurado perante eles. Eles o veem transfigurado com um rosto reluzente, e eles veem Moisés e Elias conversando com ele, e ouvem uma voz que veio do céu dizendo, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E eles então caíram por terra, com medo daquilo que viram. Está escrito lá, porque ele resolveu revelar um pouquinho da sua glória para eles. E aqui em João 17 ele vai dizer, Senhor, meu Pai, dá-me de volta a glória, glorifica o teu Filho, porque ele abriu mão da sua glória. Ele deixou sua autoridade independente. Em João capítulo 5, versículo 30, ele vai dizer, não procuro a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Ele deixou a sua, inclusive, irmãos, ele assumiu uma limitação da mente humana. Em Mateus capítulo 24, ele diz que a respeito daquele dia, ninguém sabe, nem anjos, nem homens, e nem o Filho, mas somente o Pai. Ele diz que ele, na sua humanidade, resolveu, inclusive, não saber o dia da sua volta, porque ele esvaziou-se de si mesmo. Ele deixou o seu relacionamento íntimo com seu Pai. Por isso que na cruz ele diz,
Deus meu, por que me desamparaste? Até a separação do Pai ele sofreu por nossa causa. Ele foi manso e humilde e resolveu não ter nada. E por isso que não havia como roubar Jesus. Como é que você vai roubar alguém que não tem nada? Como é que você vai lesar alguém que resolveu não ter nada? Que assumiu a forma de servo. Aliás, quando o texto diz aqui no versículo 7 que ele assumiu a forma de servo, é a mesma palavra que diz que ele subsistiu em forma de Deus. Então ele não foi, irmãos, uma imitação de homem. Assim como ele foi 100% Deus, ele era também 100% homem. Ele assumiu a forma de servo, essencialmente um servo. Assim como ele era Deus, ele também foi homem. E alguém que não tem nada para si mesmo se torna o quê? Um servo. Porque ele esvaziou-se de si mesmo, e ele tornou-se um servo. Então a expressão significa que Jesus não fez um teatro, não fez um papel de servo, ele se tornou essencialmente um homem real, e um homem servo. Por isso é que ele vai dizer lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, que ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse isso quando seus discípulos estavam discutindo entre si para ver qual deles era o maior. Aliás, Mateus capítulo 20, João e Tiago, os filhos de Zebedeu, falam para a mamãe: mamãe, fala para Jesus deixar a gente sentar um à direita dele e o outro à esquerda quando ele vier no seu reino. Mamãe quer ver os filhos exaltados, mamãe vai lá e fala para Jesus: Senhor, quando vieres no teu reino, permita que os meus 2 filhos, um se sentem à sua direita e o outro à sua esquerda. Aí Jesus diz assim: vós não sabeis o que pedistes, podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Aí os 2 bonitões respondem: podemos. E o que tinha no cálice, irmãos, que Jesus haveria de beber? A ira de Deus. Este é o cálice. Mas os 2 só viram a glória, só viram o trono. A gente bebe, o que tem para beber aí para a gente sentar lá? O que tem? Daí que a gente bebe. E aí Jesus disse: vocês vão beber. Tiago é o primeiro dos 12 que morre, né? O primeiro é Judas, obviamente, né? Mas o primeiro deles que morre, e João é o último. Um abre as portas da morte para os apóstolos e o outro fecha. Beberam o cálice que Jesus disse que eles tinham que beber. E aí Jesus agora: quanto a sentar no trono, isso compete ao meu Pai. E aí ele disse: neste mundo, os governadores dominam os povos, e os príncipes são os maiorais, mas não será assim entre vós. Entre vós, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que vos sirva. Se alguém quiser ser grande entre vós, seja aquele que serve. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus foi um servo, irmãos. Ele, sendo Deus, não abusou dos seus atributos divinos, mas se tornou um homem, e um homem sem importância. Isso que significa a palavra servo, um servo. E nós devemos ser como Jesus, nos esvaziar de nós mesmos. Sabe por que nós temos muitos problemas? Nós temos muitos problemas porque nós estamos cheios de nós mesmos. Nós gostamos demais de nós mesmos. Quando Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, ele disse: bem-aventurados aqueles que não têm nada, aqueles que estão de mãos vazias, que são vazios. Sabe por que nós não conseguimos servir melhor no reino de Deus? Porque nós temos muitas coisas. As minhas coisas me impedem que eu seja um servo melhor no reino de Deus. O meu orgulho me impede que eu seja um servo melhor no reino de Deus. A minha reputação me impede que eu seja, o meu amor pela minha reputação me impede que eu seja um servo melhor no reino de Deus. Nós nos achamos importantes demais para servir outras pessoas, para sermos servos das outras pessoas. Como eu disse outro dia, deveria haver uma disputa aqui nesta igreja, para ver quem vai limpar a igreja para o próximo final de semana. Mas isso é muito humilhante, não é? Eu sou muito importante para vir aqui limpar banco.
Eu sou muito importante para vir aqui limpar o chão, limpar o banheiro. Eu sou muito importante para fazer isso. E aí eu arrumo as minhas desculpas, irmãos. Eu sei que nem todos têm tempo, mas eu sei que irmãos que vêm aqui, irmãos, arrumam tempo. E eu os vejo aqui e eu glorifico a Deus pela vida deles. Porque eu sei que eles dão um jeito, eles arrumam tempo e eles vêm aqui porque eles querem amar o reino, eles querem ser servos. Se é para limpar banco, eu vou limpar banco. É para lavar o chão, eu vou lavar o chão. Eles não se acham importantes demais para fazer estas coisas. Sabe por que nós não servimos melhor no reino de Deus? Porque nós estamos distantes daquilo que Jesus é. Que sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servos. Nós sofremos, irmãos, porque nós não queremos servir. Nós não queremos nos esvaziar. Nós agarramos no nosso orgulho. Nós nos agarramos na nossa reputação, nas nossas coisas. E nós temos muito problema porque nós temos medo de perder. Se eu sou vazio, não vou perder nada. Se eu não tenho orgulho próprio, eu não vou perder nada. Acho interessante Jesus. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, para a gente aprender a sofrer prejuízo. Perca para ganhar. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém demandar contigo e quiser tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a ir com ele 1 milha, vai com ele 2. Dá ao que te pede e não vires as costas ao que diz, me empresta. Irmãos, este texto não está dizendo da forma como as pessoas têm que me tratar. A gente é bom nisso, né? Quando a Bíblia diz assim, irmãos, eu não quero constranger você, mas nós somos assim, né? E eu fui confrontado com isso. Qual o primeiro versículo que a gente ensina os nossos filhos a decorar? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. Como a gente é bom para falar os mandamentos para os outros, né? E eu me lembro que uma vez falei, achei que estava abafando, irmãos. Falei para o Natan falar esse versículo assim, tinha o pastor do meu lado, falou assim, esse aí você ensinou rapidinho ele, né? E é verdade mesmo. Mas os pais não ensinam o filho a decorar, não é? Vós pais, criai os vossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Não é verdade? A gente manda eles decorar aquilo que nos interessa. E a gente é bom para fazer isso com a Bíblia. Quando o Senhor Jesus disse, Ele não está dizendo da forma como os outros têm que me tratar. Olha, se eu te der um tapa na face, vira outra, hein? Se eu quiser tirar a tua túnica, deixa a capa comigo também. Se eu te obrigar a ir comigo 1 milha, vem comigo 2. E se eu te pedir, me dá. Se eu te pedir emprestado, você me empresta, hein? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que é o jeito de eu ser tratado, não o jeito de eu cobrar os outros. Como eu reajo quando eu sou tratado. E sabe o que Jesus está dizendo? Perca a tua dignidade. Levar um tapa na face, irmãos, era perder a dignidade. Jesus está dizendo, perca a tua dignidade. Se alguém te der um tapa na face, perca a tua dignidade e vira a outra face. Perca o teu abrigo. Perca o teu abrigo. Se alguém demandar contigo e quiser tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Havia uma lei no Antigo Testamento que alguém não podia ficar sem a capa, porque a capa era o seu abrigo. E Jesus diz, deixa a capa também. Perca o teu direito de ir e vir. Se alguém quiser te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. Perca o teu sustento, dá o teu sustento para os outros. E se alguém pedir que te empreste, dele não vire as costas. Sabe o que Jesus está dizendo? Perca tudo. Esvazie-se. Esse é o padrão do Evangelho. Esse é o padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é o nosso problema? Nós não queremos perder. Eu não quero perder, eu quero segurar. Eu me agarro. Não quero ter prejuízo. Aí a gente vai para a Constituição, né? O que a Constituição diz? Todo brasileiro tem o direito de ir e vir. E o Senhor Jesus acabou com a nossa Constituição. Todo brasileiro tem direito a abrigo. E o Senhor Jesus disse que você não tem que se importar com isso. Todo brasileiro tem direito ao alimento. Jesus dá. Todo brasileiro tem direito à dignidade. Quantos processos tem por difamação e calúnia, não é verdade? Aí você vem para a Constituição de Jesus aqui, ele está falando assim, aprenda comigo. Esvazie-se. Esvazie-se de si mesmo,
Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, por que não sofreis antes o dano? A luta pelos seus direitos envergonha o Evangelho. Só ter essas coisas entre nós já é vergonha para a causa de Cristo. Por que não sofreis antes o dano? O Senhor Jesus nos ensina isso. Irmãos, e o Senhor Jesus também nos ensina pelo seu exemplo aqui, que Ele se tornou o mais inferior dos homens. Não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, diz o versículo 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se tornou o mais inferior dos homens. Paulo diz aqui que Ele se humilhou, Ele desceu ao nível mais baixo. Aliás, esse verbo aqui, se humilhou, ele significa aplanar. Sabe o que significa aplanar? Que não ter nada acima do chão. É um nível tão baixo que está nivelado com o chão. É isso que significa humilhar-se aqui, é estar totalmente rebaixado, mais baixo que as outras pessoas. Jesus, Ele não somente se tornou um ser humano, irmãos, Ele se tornou, percebe aqui uma escada para baixo? Ele é Deus. Eu gostei quando nós cantamos aqui que Ele é a nossa luz, o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 2 vai dizer que Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. João capítulo 1 vai dizer que Ele é o Criador de todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo é dEle. Mas Ele desce dessa grandeza, dessa majestade, e Ele se torna homem. Mas Ele não se contenta em ser um homem, Ele quer ser um homem servo, e um homem servo que se humilha e vai ao chão, o mais inferior dos homens, a si mesmo se humilhou, Ele se tornou o mais inferior de nós. Quando Ele lavou os pés dos seus discípulos, irmãos, o trabalho de lavar os pés de alguém era o trabalho executado pelo escravo mais inferior da casa. O escravo mais sem valor era aquele designado para lavar os pés do dono da casa e dos seus acompanhantes. Quando eles chegavam, as pessoas tomavam banho nos banheiros públicos e ao caminhar para casa, eles sujavam os pés. Então era necessário que um escravo lavasse os seus pés quando eles chegassem em casa. E Jesus, sendo o anfitrião naquela ceia, era a última Páscoa dele, Ele cinge-se com uma toalha e vai lavar os pés aos seus discípulos, porque Ele se humilhou a si mesmo, desceu no nível mais baixo deles. Ele se rebaixou, irmãos, a uma completa humilhação. Mesmo sendo o único ser humano sem pecado, santo, perfeito, Ele se humilhou a um nível mais baixo que os próprios pecadores aos quais Ele ia salvar. Ele se colocou abaixo dos homens. Então Jesus, em sua humilhação, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu o seu Pai, porque o seu Pai ordenou. Irmãos, o que nos impede de sermos obedientes a Deus? O nosso orgulho. O nosso orgulho nos impede. Toda desobediência a Deus tem por trás o orgulho. Por isso é que Ele se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que maridos não amam suas esposas como lhes é ordenado na palavra de Deus? Por causa do seu orgulho. Porque não se esvaziam. Por que esposas querem dominar seus maridos e não se submeter a eles? Por causa do orgulho. Se esvaziarmos e nos tornarmos humildes, seremos obedientes, não importa o que vai ser posto diante de nós, as dificuldades que serão postas diante de nós. Diante do mais perfeito foi posta a cruz, e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por que os filhos não obedecem seus pais? Por causa do orgulho. Eu me lembro de uma pequena historinha, dizendo que o pai disse para o filho: sente, e o filho de pé. Sente, e o filho de pé. Sente, e o filho de pé. Aí o pai pegou as mãos, colocou nos ombros da criança e senta, e empurrou a criança. Aí ela sentou. Aí ela olhou para o pai e disse assim: estou sentado por fora, mas por dentro eu estou de pé. Orgulho.
Orgulho nos impede de obedecer. E às vezes a gente diz assim, não, o problema não é minha rebeldia, é que é difícil. Sabe, irmãos, eu estou ficando cansado de ouvir desculpas. Desculpas. Não dá. É difícil, meu. Por isso que eu falo que nós precisamos chorar mais. Precisamos completar com choro. Se não dá para servir o copo para Deus do jeito que Ele quer, cheio de obediência, então chore. A gente simplesmente se desculpa muito facilmente. É que não dá. Jesus, Ele foi obediente até a morte e diz que é para eu ter o mesmo pensamento que houve também nele, irmãos. E o texto nos diz que Ele se humilhou, Ele foi ativo no processo. Ele não esperou acontecer. Ele se humilhou. Ele tomou a decisão de ir até a cruz. Não seremos humildes, meus irmãos, se ficarmos de braços cruzados. A humildade não vai cair como um raio na sua cabeça. É uma decisão. Aqui não está dizendo para eu ter o mesmo sentimento ou o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. E Ele a si mesmo se humilhou. Ele foi em direção à humilhação. Ele não ficou esperando. Ele desceu de Deus a homem, de homem a servo, e de servo ao mais inferior dos homens. Isaías capítulo 53 diz que ele era desprezado, e o mais rejeitado entre os homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele se tornou o mais inferior dos homens, desprezado por homens pecadores, e isso ele fez voluntariamente. Não aconteceu com ele como um acaso, como um acidente de percurso. Ele foi a isso. Ele desceu a esse nível. E a cruz foi o ponto máximo da sua humilhação. Ele foi crucificado injustamente, considerado um criminoso, sofreu deboche, foi ridicularizado, o seu bom nome foi posto a uma vergonha pública. E aconteceu como um acidente? Foi por acaso? Ele foi. Ele foi. Em João ele diz: eu vim para esta hora, a hora da crucificação ele estava dizendo, e que direi eu, Pai, livra-me desta hora, mas foi para este fim que eu vim. Isaías 53 ainda vai dizer que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Paulo diz aqui, irmãos, que Jesus está apontando o caminho para nos humilharmos como um mandamento. É um mandamento de Deus aqui, não é opcional. Deus está dizendo aqui que nós nos humilhemos à semelhança de Jesus. E lembra o que o Senhor Jesus disse? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem por minha causa perder a sua vida, esse ganhá-la-á. Isso significa, irmãos, uma luta contra nós mesmos. Isso significa que enquanto estamos passando por este mundo aqui, irmãos, nós estamos numa luta constante contra nós mesmos, contra nossos desejos, contra as nossas concupiscências. Tiago vai dizer no capítulo 4, a partir do versículo 1, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? Não vêm dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastardes em vossos próprios prazeres. Irmãos, é inadmissível que um crente, que alguém que se diz crente, que se diz um cristão, tenha problemas de relacionamento com seus irmãos. Isso é alguém muito cheio de si. Muito cheio de si. Dá para duvidar da conversão, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos 8, todos os que sois guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus não são guiados pela carne, não são guiados pelos seus próprios desejos, eles são guiados pelo Espírito de Deus, que testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus.
Por isso aqui não é opcional, irmãos, é um mandamento. E qual o resultado disso? O resultado, o apóstolo Paulo diz nos versículos de 9 a 11, quero apenas ler. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que Deus fez com Ele? Porque Ele foi obediente até a morte de cruz. Deus lhe deu o nome, não é um nome. Deus lhe deu o nome. O bom nome dele foi envergonhado publicamente, mas Deus lhe deu o nome. E Deus o exaltou acima de todos os nomes, para que ao nome dele, Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que isso significa? Quando nós estivermos no céu, nós vamos nos dobrar diante do nome dele. Quem estiver no inferno vai se dobrar diante do nome dele. Nós vamos falar com a nossa língua no céu. Jesus Cristo é Senhor. E quem estiver no inferno vai falar também que Jesus Cristo é Senhor, porque Deus o exaltou. Você está entendendo o que Jesus fez? Ele saiu do ponto mais alto, foi ao ponto mais baixo para nos salvar e voltou para o ponto mais alto. O que Deus quer fazer conosco? Você ouve uma palavra como esta, irmão e minha irmã, não pense que Deus quer acabar com você. Ele quer acabar com o seu orgulho. E quando Ele acabar com o seu orgulho, sabe o que Ele vai fazer com você? Ele vai te exaltar. Ele não quer manter você embaixo. Ele quer trazer você para a glória dEle. Por isso que a carta de Paulo aos Romanos vai dizer que Ele tem um plano para nós, a nossa própria glorificação. Onde você quer dizer que Jesus Cristo é Senhor? No céu ou no inferno? Onde você quer dizer? Responda para mim. No céu ou no inferno? E sabe qual é o caminho do céu? A humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem não se humilhar aqui, irmãos, vai para o inferno. Ele quer se exaltar aqui. Ele quer ser Senhor aqui. E lá no inferno ele vai se dobrar diante de Jesus. E não tem volta mais, irmãos. O inferno, meus irmãos, é um estado consciente de sofrimento eterno. O inferno não é historinha, irmãos. É real. Eu quero reconhecer o Senhor Jesus lá no céu. E dizer com a minha boca, o Senhor é Senhor de todas as coisas.